Que a nossa tarde seja, como todo sábado, de muita luz, de muitas bênçãos, de muito aprendizado. Nós vamos nos preparar para a tarde de hoje. Hoje a preparação musical está a cargo da Suzy e do Marcos Bart. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui é dia ali. Creio em ti porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do meu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez nesse mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi A nossa palestra hoje está a cargo do Zé Moacir. O Zé Moacir, trabalhador ativo da nossa casa, acredito que todos o conheçam, trabalha em várias atividades da casa, e hoje a palestra dele, ele vai nos trazer bastante novidade. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos. Agradecemos, Mestre, porque temos a certeza que nunca nos desamparas, que tudo aquilo que nos acontece é sempre buscando o nosso aprimoramento espiritual. Sabemos, Mestre, que não podes nos subtrair às provas e também que não podemos nos furtar às expiações, que são as consequências das nossas ações, aquelas ações inadequadas do passado que concretizamos quando não tínhamos esses conhecimentos, quando estávamos ainda mergulhados na ignorância das verdades espirituais, porque o teu Evangelho não penetrara os nossos corações. E nesta hora, Mestre, profundamente agradecidos, nós pedimos que possas nos dar a coragem e a determinação de transformarmos
as nossas vidas, de darmos valor àquilo que realmente o possui, de extirparmos de nós aquilo que não é adequado, de rasgarmos, Mestre, a própria carne, contendo-nos diante das tendências negativas que reconhecemos em nós. Que tenhamos a coragem e o bom ânimo de não cometermos mais os desatinos para buscarmos o prazer que nos leva às decepções, às dores, às depressões, mas buscarmos a alegria sadia dos teus ensinamentos para podermos desfrutar da paz, que é o bem mais precioso que uma criatura pode possuir. Ampara, Mestre Jesus, a cada um de nós. Abençoa a cada um de nós que aqui está. Abençoa nossos lares, nossos entes queridos e familiares. E a todas as criaturas que sofrem, que choram e gemem sob o peso de dificuldades que não conseguem retirar das próprias vidas. E que nesta hora de bênçãos, de benefícios, de amparo e de auxílio, possamos, juntamente contigo, levar a Deus o nosso Pai a prece que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. O véu da paz desça sobre nós hoje. 5 de julho de 2025. Hoje, dia 5 de julho de 2025. Isso faz eu me lembrar do dia 5 de julho de 1990. Eu acho que a maioria de nós aqui nem se lembra o que estava fazendo naquele dia, o que estava sentindo. Alguém se lembra? Dia 5 de julho de 1990? Eu me lembro sim. E tenho certeza que nunca vou esquecer, porque no dia 5 de julho de 1990, 5 dias antes, tinha nascido a minha filha, primeiro filho. E naqueles dias, Deus me mostrou o que era o amor incondicional. Naquele dia, eu aprendi. E fui ter essa emoção depois, 3 anos depois, quando nasceu meu segundo filho. Então é uma coisa que eu não vou esquecer nunca. Mas naquele dia, um grupo de espíritas, trabalhadores da doutrina, estava reunido na casa da Dona Leia, que nós acabamos de ouvir a prece. Depois de várias reuniões, de várias conversas e decisões, naquele dia 5 de julho de 1990, na sala da casa da Dona Leia, foi oficialmente fundado o nosso Consolador. Essa casa abençoada que nos recebe hoje
e nos recebe todos os dias, com muito amor, com muito carinho. Naquele dia, foi oficialmente criado o Consolador, mas a história da fundação do Consolador vem de muitos anos antes, quando na espiritualidade um grupo de espíritos elevados se reuniu e decidiu criar no centro geográfico do estado de São Paulo um local que seria a luz, um local para iluminar espiritualmente todo esse interior de São Paulo. Eu ouso dizer hoje que essa luz espiritual vai muito longe, muito mais longe do que simplesmente o centro geográfico do estado de São Paulo. Nesse dia, reunidos espíritos elevados, tinham um projeto, mas para implantar isso aqui no nosso plano físico, né, dos encarnados, eles necessitavam de um espírito que pudesse levar essa tarefa adiante, que pudesse capitanear, junto com todos os outros membros que formariam o nosso Consolador e todos os trabalhadores que viriam depois, mas eles necessitavam de um espírito forte, decidido, que não desistia nunca, que tinha muito amor no seu coração. Desculpe, mas a emoção é muito grande. E eu estou vendo ela chorando aqui e não consigo também me segurar. Quem acompanhou desde o começo sabe o que isso significa para nós. E eles precisavam de um espírito que não desistisse diante de todos os problemas que viriam, diante das traições que viriam e vieram. Um espírito que tivesse pulso firme, que levasse adiante, que não se entregasse jamais. E por unanimidade, nós recebemos, decidiram que encarnaria Leia Valdívia Canute Fazan, a nossa querida Dona Leia, que veio com a missão de fundar essa casa abençoada. Mas mais do que isso, a missão não era de ter esse prédio bonito, essas paredes bonitas, tudo isso que nós temos aqui. A missão era de ser um ponto de luz no plano espiritual para toda a região. E como eu disse, hoje esse ponto de luz vai muito mais longe, porque a gente recebe pedidos de auxílio de pessoas do mundo inteiro. Da Alemanha a Cuba, de Venezuela ao Japão, dos Estados Unidos à Irlanda, México, Argentina, enfim. Pessoas que sequer são espíritas, sequer conhecem o espiritismo, mas que com seus problemas acabam de um jeito ou de outro encontrando o Consolador. Sequer vieram aqui conhecer a nossa casa, mas recebem o auxílio onde quer que estejam, né? Essa era a ideia desses espíritos que dirigem a nossa casa até hoje. O irmão José, que era o principal à época, né, quem gerenciou tudo isso, já ascendeu para planos mais elevados. E hoje o Dr. Friedman, que é o nosso mentor espiritual da casa, fazia parte desse grupo. E com certeza a Dona Leia com eles está. Com certeza. Hoje é aniversário de 35 anos do nosso Consolador. E coube a minha responsabilidade de fazer a palestra. E outro dia, conversando com a Cleia, a gente
pensou nessa homenagem para a Dona Leia, a grande culpada disso é a Cleia, viu? E eu, me preparando para a palestra, eu fiquei pensando, gente, eu não tenho palavras, e vocês viram a emoção, né? Para homenagear esse espírito tão grandioso que é a Dona Leia. Por isso eu resolvi fazer diferente. Pedi que fosse cantada a música Creio em Ti, que era uma das músicas que a Dona Leia mais gostava. Ela se emocionava às lágrimas cada vez que eu via essa música. E agora a gente também se emociona da mesma forma, né? Enfim, houve toda uma mobilização de muitas pessoas para que esse dia acontecesse, e eu sou muito grato a todas, não vou nomear, para a gente não perder tempo. Mas eu me percebi incapaz de fazer uma palestra que fizesse jus a esse espírito grandioso. Por isso, eu resolvi trazer alguém que possa estar, que está, né, à altura que eu esperava de uma palestra assim. Essa pessoa não estará fisicamente conosco, mas eu tenho certeza que está de coração, de pensamento e de amor. Então vai ser projetado e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Irmãos, nós temos ouvido ao longo das semanas que já se foram, cada sábado, alguém aqui desenvolvendo um tema específico e contribuindo em muito para o nosso aprendizado. Hoje nós não vamos desenvolver um tema especificamente, nós vamos fazer uma reflexão. Nós temos o compromisso com todos aqueles que vêm a esta casa em busca do tratamento espiritual. E aqueles outros que vêm porque gostam de vir, porque aproveitam para aprender um pouco mais, para tomar o passe, enfim, é muito bom estarmos aqui reunidos a cada sábado, confraternizando-nos num mesmo estágio vibratório. É muito bom para todos nós. Mas é preciso que de vez em quando façamos alguns raciocínios importantes acerca de nós mesmos. É preciso, irmãos, refletir. Sim, refletir acerca da nossa vida, refletir acerca de como estamos conduzindo essa vida, pensarmos sobre os nossos valores, o que é importante para nós, enfim, fazermos, como eu disse, uma reflexão. É isso que nos propusemos nesta tarde, especificamente para aqueles que estão fazendo o tratamento espiritual como desculpa, porque necessitados e em tratamento estamos todos nós. A Terra é o nosso grande hospital. Se nós fôssemos já aquelas criaturas sadias de espírito, nós não teríamos reencarnado aqui no planeta que habitamos, que é ainda um planeta de expiação e provas. Então todos somos necessitados, mas a gente dá a desculpa que é para aqueles que estão em tratamento, que a gente vai falar hoje, não é? Então, mas que ninguém se sinta de fora de tudo aquilo que a gente pretende dizer e que eu convido todos a refletir. O primeiro conceito básico, eu acho, que tem que fazer parte da nossa reflexão é a reencarnação, irmãos. É a reencarnação. Nós precisamos colocar em nós esta verdade, porque a gente até sabe, não é? Aqueles que frequentam a casa espírita, aqueles que leem, aqueles que gostam das palestras, não é? Todos nós sabemos, entre aspas, que não temos apenas uma vida,
mas que vivemos muitas vezes. Só que entre o saber e o viver o conhecimento, a distância é muito grande. A gente sabe teoricamente, mas vive na prática, no nosso dia a dia, no nosso posicionamento mental, nas nossas realizações, a gente vive como se a vida fosse apenas esta. Então nós queremos e conduzimos a nossa vida de forma absolutamente inadequada. Porque quando nós temos certeza, quando nós vivemos o conhecimento de que temos muitas e muitas e muitas encarnações, nossa obrigação, pelo menos se não somos nécios, a nossa obrigação é adequarmos a vida, a encarnação que estamos vivendo a essa realidade. Ora, é sabermos que o que a gente fizer hoje, a gente vai colher amanhã. Sabermos com absoluta certeza que somos herdeiros de nós mesmos. A gente não faz hoje e os outros é que vão herdar as nossas realizações, não. Nós é que vamos herdar tudo aquilo que fizermos. Então, se não somos pouco inteligentes, é do nosso interesse que a nossa herança seja a melhor possível. E, no entanto, o que é que nós temos construído para nós? Senão dissabores, dificuldades, aflições, tribulações, enfermidades e por aí afora. Não preciso falar porque é o dia a dia de nossas vidas. Há alguém que não tenha tudo isso? Temos. Quando não temos, tudo junto. Não é? Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Não é? Mas nós, como comodistas que somos, nós gostamos sempre de, quando alguma coisa desagradável nos envolve ou nos alcança, encontrarmos alguém para bode expiatório, a fim de jogarmos sobre aquele alguém a responsabilidade, a culpa pelo que nos acontece. Vocês já perceberam que tudo que nos acontece, a primeira coisa que a gente faz é procurar o culpado? Quase sempre nós queremos saber quem é o responsável, de quem é a culpa por aquela situação. Porque não temos a coragem de atribuir as culpas das nossas dificuldades a nós mesmos. Então a gente atribui, a esposa atribui ao marido, o marido à esposa, os pais aos filhos, os filhos aos pais, a sogra, né? Ao vizinho, aos parentes mais afastados, ao prefeito, ao governador, ao presidente, à crise e, em última instância, a Deus mesmo, porque há aqueles que realmente jogam a culpa das suas dificuldades em Deus, como se Ele, né, fosse capaz de nos trazer o mal e as dificuldades. Por quê? Porque nós somos acomodados, comodistas e não assumimos a vida. Vocês já perceberam como a gente não assume? A gente não assume nem a gente mesmo. A gente não assume as próprias ações, não assume as posturas, os pensamentos, os desejos que são os mais secretos, que a gente esconde as 7 chaves. A gente não assume nada. E já era hora de começarmos a assumir as responsabilidades que nos cabem como seres imortais que somos. Nós somos seres imortais. Uma vez criados por Deus, nós vamos ao infinito. Obrigado. Nós vamos ao infinito. Então nos preocupamos com aquelas pequeninas coisas do dia a dia, como se fôssemos mesmo aqueles seres mortais. Quantas vezes as pessoas dizem, mas a vida já está se esvaindo, já estou com quase 50 anos.
A vida já está acabando e eu não fiz isso, não gozei aquilo, não realizei meus sonhos. Como se tudo terminasse dali a pouco, mais 10 anos, mais 20. Fosse tudo terminar. A gente não se vê como uma criatura de vida eterna. A gente não se vê como um ser imortal. Preocupado, sim, não com o final, preocupado com a trajetória. Prestando atenção no dia a dia, vivendo. Para usar uma palavra assim da moda, curtindo o caminho. Mas curtindo da forma melhor possível. Desfrutando, aproveitando. Aproveitando para quê? Para se divertir? Para gozar? Até. Quem vê nós aqui, por exemplo, vamos nos dar como exemplo, né? Nós, o pessoal aqui da equipe da casa, que chega aqui no sábado, 2 horas da tarde, às vezes até 1h30, vai embora 8 horas da noite. Fala, mas que programa, não? Terrível. Quando a gente podia estar lá na piscina, não é? Com um copinho de bebida na mão, com esse calor, que delícia. Mas eu garanto a vocês que a gente está curtindo muito mais. Porque nós saímos daqui felizes, com aquela sensação agradável, com a paz no coração, com a alegria de ver alguém daqueles que nós promovemos o tratamento melhor, mais restabelecido, mais recuperado. E o contato, então, com a espiritualidade que nos assessora, que coisa extraordinária e maravilhosa, estamos curtindo e curtimos muito. Hoje, a entrada, eu comentava com um amigo, são 27 anos que eu, particularmente, tenho o sábado à tarde ocupado com esses trabalhos. Só este trabalho, 21. Mas antes desse havia um outro que também se realizava aos sábados à tarde. São 27 anos que eu curto os sábados. Não vou no casamento, não vou no aniversário, mas olha que curtição. Extraordinária, maravilhosa. Não é? A gente cansa o corpo, mas o espírito está feliz, porque estamos sentindo que estamos fazendo alguma coisa. Pelos outros? Não. Por nós mesmos. Porque quem lucra mais somos nós, quem aprende mais somos nós. Quem exercita o amor ao próximo, a fraternidade, somos nós. Então, quem sai ganhando somos sempre nós. Então, irmãos, essa notícia básica, não é, que eu falei das nossas reflexões, é a reencarnação. A gente precisa entender que não vive uma vez só, que nós tivemos já muitas oportunidades e teremos outras pela frente, e que quem vai determinar se a nossa vida futura vai ser boa ou não, somos nós. Somos nós. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Quem planta flores, colhe perfumes. Tudo depende de nós. Mas a gente não acha isso. A gente não vive essa realidade. Por isso ficamos sempre aflitos, intranquilos, procurando culpados, não é, para a situação que a gente está vivendo, e perdemos com isso a grande oportunidade que Deus nos dá de aprimoramento. Porque quando uma dificuldade nos chega, nos envolve ou se instala em nossas vidas, sabem qual é o pensamento que nós deveríamos ter? Diferente daquele que nós temos, eu ver se eu me livro disso. Não deveria ser isso que devíamos pensar. Nós devíamos pensar qual o proveito que eu posso tirar dessa dificuldade. Se ela se achegou até mim, é porque poderá ser benéfica. Poderá não, com certeza será. Por quê? Por uma razão muito simples. Deus não erra. Deus não erra. Mas não erra mesmo. Mas a gente pensa
que a gente está passando aquela enfermidade, aquele problema, aquela dificuldade, porque ele cochilou. Acho que ele dormiu um pouquinho lá, enquanto isso, a dificuldade se achegou. No começo, às vezes até a gente tem paciência, mas você começa a achar que está demorando muito para chegar à solução daquele problema. A gente fala assim, Deus me esqueceu, imagina que ele vai lembrar de mim, né? Numa absoluta ignorância das leis que nos regem, né? Das leis que nos regem, que é outro ponto básico dentro do nosso conhecimento, as leis que nos regem. Eu brinco às vezes com as pessoas que eu atendo em entrevista, eu falo, a gente precisa entender como é que funciona essa geringonça. A geringonça é o universo, né? Ou mais especificamente a nossa Terra com a sua espiritualidade. É sabermos quais são essas leis. Para quê? Para que a gente tem que saber as leis espirituais? Isso é coisa lá dos espíritos, né? Não é, não. É do nosso interesse conhecer como as coisas funcionam. E é com base nesse conhecimento que eu afirmo que nós somos os herdeiros de nós mesmos. Por quê? Porque há uma lei de causa e efeito. Que se a gente jogar a bola na parede, ela volta e nos atinge. É da lei. É da lei. Aí quando nos atinge, a gente reclama, esperneia, se queixa, fica aflito, se rebela. E adianta? Não, não adianta, só complica, não é? Cada um de nós tem o dom de complicar os próprios problemas. A gente complica tudo. Os espíritos nos falam, simplifica, mas a gente complica, não é? Vamos atrás sempre de todas as complicações. Quanto maior a revolta, maior a aflição, maior o desespero, mais complicado fica o problema. Até porque dentro dessas situações difíceis, que são a aflição, o desespero, a revolta, nós temos obliterado o nosso raciocínio e não encontramos a saída. Por isso a gente até vai às vezes se aconselhar com outro. Você que está de fora do problema, a gente fala, não é? Você que está de fora do problema enxerga com mais clareza, porque a gente dentro do problema fica a mil e não é capaz de enxergar as saídas, as soluções que a vida nos oferece e aprendermos alguma lição. Porque todas as tribulações da vida trazem em si uma lição. Com certeza. Não é? A lição, muitas vezes, da paciência. E por que aquela tribulação chegou? Porque nós estamos precisando desenvolver a paciência. Outra se achega porque nós estamos precisando desenvolver a tolerância, a compreensão. Outra porque nós precisamos fechar a nossa boquinha maledicente e muitas vezes caluniosa. Então é preciso aprender a lição do silêncio. Outra enfermidade nos coloca lá na cama e a gente fica lá 15 dias, um mês, principalmente quando a gente quebra alguma coisa que gessa, né? Gessa o pé, a perna, então fica lá. Ora, não vamos ficar lá reclamando, vamos ficar lá aproveitando o tempo para nos instruirmos, para desenvolvermos a paciência, a tolerância. E há em cada situação uma lição a ser aprendida, só que a gente não enxerga. A gente só reclama, só se queixa, se acha a última das criaturas, só em cima de mim, tudo eu. Não é isso que a gente fala? Então nós complicamos tudo, e aí a serenidade, a paz, a alegria, a felicidade vão ficando cada vez mais distantes. E nós vamos nos complicando, porque na revolta, na aflição, no desespero, nós vamos assumindo novos débitos. E a lição vai ter que ser repetida, porque na hora do teste a gente foi reprovado. Então,
Começa tudo de novo dali um pouco, porque precisamos aprender. Ai, irmãos, quanto nós precisamos aprender. E é nisso que precisaríamos pensar, em como a gente deve se conduzir na vida. Quais as coisas que nós temos que fazer. E nesse aspecto, a abençoada doutrina espírita nos ajuda nessas reflexões, nesses raciocínios. Os espíritos amigos, não é? Eles colocam livros de orientação. Este aqui é uma maravilha, o Agenda Cristã, do nosso querido André Luiz, que está sempre desdobrando as lições do Evangelho para que nós possamos aprender. Porque não adianta nada eu dizer assim, olha, nós temos que mudar a nossa vida, a gente tem que se evangelizar. Aí a gente fala assim, oh, mas sou tão imperfeito, a gente não sabe nem por onde começar. E em específico, quando nós estamos vivenciando um problema, suponhamos, se a gente teve a capacidade, a orientação de chegar a uma casa espírita em busca de um tratamento para o alívio das necessidades, é porque Deus está conosco. Porque nós temos amigos espirituais que nos intuíram para que viéssemos, para que buscássemos. Para quê? Para tomar o passe? Não só. Eu acho que quando a gente vem a uma casa espírita em busca do passe que vai nos devolver a saúde, o equilíbrio, o bem-estar, a paz, a alegria de viver, eu acho que o passe funciona aí, digamos, eu vou com muito boa vontade falar 20%, mas eu acho que é até menos. O que resolve é o aprendizado que a gente vai realizar. É o aprendizado. São estas reflexões que a doutrina facilita para nós, para que consigamos colocar nas nossas vidas os ensinamentos de Jesus. Porque são eles, sem dúvida nenhuma, são eles que vão nos proporcionar aquilo que a gente busca, pensando que é o passe que vai nos oferecer. Nós somos muito apegados às coisas mais objetivas, não é? Às coisas mais materializadas. Então é interessante entrar lá na sala, receber a imposição das mãos. A gente até tem muita fé nisso. Mas o passe é que nem a aspirina que a gente toma quando está com dor de cabeça. Resolve, mas não vai à causa daquela dor de cabeça. O passe também não vai à causa do problema que nós estamos vivendo. Por isso precisamos fazer reflexões mais amplas. Não basta comparecer toda semana para vir tomar o passe. Basta sim comparecer todas as semanas para ouvir as orientações. Para ouvi-las, não olhando no relógio, está demorando muito. Ih, hoje não para mais de falar. Não. É ouvir, apreender o conteúdo e levar esse conteúdo consigo. Porque durante a semana, com certeza, porque nenhum de nós está desamparado, a espiritualidade vai proporcionar a cada um de nós a oportunidade de viver aquilo que ouviu. E aí você sabe o que acontece? Já até sabe. A gente cai fragorosamente, não é? A gente escorrega, a gente não age. Quantas vezes a gente falou aqui, olha, a palavra tem que ser aquela coisa extraordinária e maravilhosa que Deus concedeu ao homem, à criatura humana, para engrandecer. Então nós só podemos falar para construir, para abençoar,
para levantar o ânimo de alguém, para confortar. E para que a gente usa a palavra? Para xingar. E xinga, eu fico tão triste quando eu fico sabendo que alguém que está no tratamento xinga dentro de casa, fala palavras de baixo calão, não é? É agressivo com os outros. Então a palavra, que é esse dom maravilhoso que Deus nos dá, para que possamos nos entender, para que possamos confraternizar, para que possamos nos abençoar mutuamente. Não precisa nem de palavras até para que a gente emita esses sentimentos. É usada para atrair para nós mesmos, porque o primeiro a ser atingido é aquele que emite. Não é o que escutou, é o que emite. No que ele emite uma palavra pesada, ruim, que traz consigo uma conotação vibratória, negativa, pronto, ele já está lesado, já está danificado. E vai querer o que depois? Ter paz, alegria de viver, maravilha? Não pode, né? É impossível. Então, essas pequenas coisas que a gente precisava entender, né? Como se conduzir. Então vamos, fechar a boca. Essa é uma das centenas de coisas que precisamos ir fazendo à medida que a gente vai aprendendo. Porque vir aqui ouvir, deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro, não vai adiantar nada. Aí, como eu digo sempre, a pessoa vem dizer, mas já vim aqui 3 vezes, 5 vezes, 8 vezes e ainda não melhorei. Como que a cobrar de nós? E aí a gente é que devia perguntar, só que eu não pergunto isso para ninguém, não cobro de ninguém. Eu falo assim, e você, o que você está fazendo? Esse tempo todo que você está aqui escutando? Está fazendo evangelho no lar? Não. Está refreando as palavras? Não. Como é que estão sendo seus pensamentos? Tá como sempre. Quer melhorar o quê? O tratamento é sinônimo de transformação. Vocês veem como o tratamento aqui demora? Tem gente que fica 1 ano, né? E é a espiritualidade quem dá alta. E por que será que segura o indivíduo aqui 1 ano? E segura, né? Mas meu tratamento está demorando tanto. Vocês já pensaram? A pessoa tem um problema, uma dificuldade. Chega aqui, toma um passo, a espiritualidade ajuda, sai maravilhoso. O que adiantou isso? Nada, porque lá fora, no dia a dia de sua vida, ele vai continuar a fazer as mesmas bobagens que fazia antes. Então não adianta nada, é preciso ficar, escutar, né? Eu já falei isso daí, né? A gente ouve tudo isso, raciocina, começa a comparar. Isso que é importante fazer, comparar quem eu sou como quem eu deveria ser. Mas a gente fala assim, sou imperfeito mesmo. E a gente se conforma com as próprias imperfeições. Eu sou assim mesmo. Quem quiser que me aguente, né? Mas é assim que tem que ser? Não. Eu tenho gênio ruim, né? Como quem diz, eu não tenho culpa de ter esse gênio. Sabe quem que tem culpa de ter me feito assim? Deus. É ele que é culpado. Por que me fez nervoso? A pessoa não fala, mas o raciocínio é esse, né? Por que me fez nervoso? Então, quando eu disse agora há pouco que às vezes a criatura joga a culpa em Deus, garanto que muita gente até duvidou. Mas a gente não joga assim declarado. Tem alguns que até jogam, blasfemam, né? Mas outros não. Eles não falam declarado porque não tem coragem, que sabe que Deus é poderoso, de repente ele castiga. A gente imagina as coisas de Deus tão deformadas, né? A gente não sabe, como disse outro dia o Otacílio aqui, né? A gente não sabe que é Deus. A gente pensa que ele é aquele velho lá de barba branca que castiga e que premia, e não é nada disso. Então nós temos, irmãos, que ampliar o nosso raciocínio, abrir a nossa cabeça.
E eu acho que nesse ano 2000 nós já estamos no 3º milênio, que a gente esperou tanto para chegar. Já está aí, já estamos vivendo e vamos continuar ainda com aquele ranço velho, não é? Sem fazermos um raciocínio mais lógico, mais condizente com a inteligência humana, que já é capaz até de ir embora aí em busca de outros planetas, e nós ainda estamos aqui com aquele pensamentinho pequenininho, mesquinho, que traz por baixo o interesse nosso, interesse em gozar, em ganhar, né? Em ter prazer. Mas ainda, a gente ainda não assumiu a nossa postura de seres imortais, viajores do infinito, e que só não desfrutamos de uma vida melhor porque não fizemos por merecer, não fizemos e não fazemos ainda. Olha aí o que causa, não é? O egoísmo das pessoas, que traz essa miséria que a gente contempla com tanta tristeza, né? O egoísmo, a ganância, o orgulho e todos os desejos que existem do prazer. As pessoas querem avidamente gozar, né? Ter prazer. Vocês vejam o que às vezes uma noite de prazer em relação ao sexo traz, às vezes até a morte do corpo físico, porque adquirem doenças terríveis, complicam a vida, ou o uso da droga, em que a pessoa arrebenta a sua saúde e vai a óbito. Então, eu acho que é preciso parar e pensar, posicionar-se da forma melhor, mais adequada, interiorizar as lições, comparar, como eu disse, como a gente é e como deveria ser. Não que a gente vai ficar santo de uma hora para outra, né? Que é impossível. Mas pelo menos começar a cortar impropriedades do nosso caráter, da nossa maneira de pensar, de falar e de agir. Mas a gente fica comparando a gente não com o modelo como é e como deveria ser. A gente compara como a gente é com o vizinho, com o outro, mas todo mundo faz, a gente fala, né? Todo mundo faz, todo mundo é assim, então a gente se compara e a gente se acha bom, e se acha até santo, né? Claro, dependendo de com quem a gente for se comparar, né? Sempre tem piores do que nós, mas a gente tem que se comparar aos melhores, àqueles que lutam, né? Ao bom exemplo aí que deve servir a todos nós, o apóstolo Paulo. Que criatura extraordinária! Capaz de vencer a si mesmo, porque isto é o que importa, irmãos. Nós temos que ser vencedores, mas não vencer o vizinho, ou vencer a esposa, ou vencer o marido, ou vencer o patrão, ou o empregado. Não, nós temos que vencer a nós mesmos. Vencer-se a si mesmo é a maior de todas as conquistas. É a gente ter aquela tendência para fazer uma coisa inadequada e não fazer. A gente segurar todas as pontas do que é inadequado, como eu estou dizendo, cortar todas as impropriedades do nosso caráter. A gente é falador? Vamos trancar a boca. A gente é irritado? Vamos segurar na nossa irritação. Está com vontade de voar no pescoço do outro? Engole seco e fica tranquilo, não é? Nem que seja para se segurar, para ficar firme ali no local. Tem impulso de fazer uma coisa que não deve? Refreia. Só assim é que nós vamos conquistando as virtudes necessárias. Virtude não cai do céu para ninguém, não tem essa de gente falar, aquele lá era santo, o apóstolo Paulo era santo. Não, quem lê Paulo e Estevão vai ver as lutas incríveis que ele teve que enfrentar contra os israelitas,
Os judeus, seus companheiros, um pouco no começo. As lutas maiores foram contra ele próprio. Ele era um ser orgulhoso. Mas as oportunidades foram se fazendo e ele foi aproveitando-as todas para conter todos aqueles ímpetos que ele possuía, todo o orgulho, enfim, ele foi vencendo-se. Não é? Até que ele diz num determinado momento: já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Olha que maravilha, irmãos. Se nós, através de pequenos atos, pequenas renúncias, porque não precisamos fazer grandes coisas, não. A transformação se ocorre, a nossa transformação ocorre na intimidade de nós mesmos. Sabiam disso? Ninguém vê. Mesmo que a gente está dormindo ali com o marido, ele não vê as nossas lutas, porque elas ocorrem dentro de nós, é nós conosco, que é com quem nós temos que nos haver, não é? Nós conosco mesmos. Desculpe aí as redundâncias, mas é para que fique bem claro. Nós temos que exercitar essa transformação, essa modificação. Então vai devagarinho, a gente faz um corte aqui, o outro ali, um outro acolá, sempre de raciocínio atento. Eu não falo sempre, a gente não pode viver distraído. Vocês já não estão cansados de ouvir eu dizer isso? Não se pode viver distraído, não dá. Porque distraídos a gente vai só fazer bobagens. A gente tem que viver prestando atenção à vida, prestando atenção a tudo o que a gente faz, onde a gente vai, aonde os nossos pés nos levam, o que é que são as nossas ações, onde é que a gente se deleita, tudo onde a gente... As nossas ações nós temos que pensar e analisar. O que é que eu estou fazendo? Temos também que estar atentos ao que nós estamos falando. O que nós estamos fazendo, o que nós estamos falando, para que nós estamos utilizando a palavra, se para construir ou para derrubar, não é? E o que nós estamos pensando. E quem é que é dono dos nossos pensamentos, senão nós mesmos? O vizinho não sabe o que a gente está pensando. Não sabe com vontade de que a gente está. Sabe? Não. Por isso eu digo, a transformação é algo que ocorre dentro de nós, que ninguém fica sabendo. Até por isso Jesus disse, não julgueis. Por quê? Porque nós não temos elementos para julgar. A gente lá sabe o que a criatura pensa. Né? Pode até ver o que ela faz, ouvir o que ela diz, mas saber o que ela pensa a gente não sabe. Então não deve julgar. As lutas íntimas que estão ocorrendo na criatura, né? Quais são os seus anseios, quais são as suas frustrações, o que é que ela está realizando ou não conseguindo realizar, as suas renúncias. Ai, as renúncias, irmãos. Palavra maravilhosa, extraordinária para quem quer se transformar. Renúncias. Né? Não é renunciar à herança, não. Não é grandes renúncias, não. São aquelas pequenininhas. Ai, mas eu estou com uma vontade, não é, de ir lá no portão, ver se a vizinha também foi varrer a calçada. E a gente se encontra para a gente comentar daquela ali de baixo, ó. E aí o que a gente faz? Deixa a calçada sem varrer, não sai lá porque não tem certeza que saindo e encontrando vai vencer aquela vontade, né, que fica dando uma coceirinha aqui, da gente comentar. Puxa, não estou inventando nada, a gente fala, né? Eu estou comentando, é um fato, todo mundo viu. É assim que a gente faz. Então são essas pequenas renúncias, porque isso dá prazer, né? Ai, como dá, não dá? A gente levar adiante uma notícia que alguém nos deu, como diz André Luiz, né? Fazer morrer aquilo que vem inadequado.
abafado no algodão do silêncio. Ai, mas se a gente não leva para o outro, não tem graça. Né? Alguém contou uma novidade quentíssima e a gente segura ela com a gente. É tão gostoso levar para o outro, né? E a gente leva e o outro leva e o outro leva. É por isso que tem um ditado que fala assim, anda mais que notícia ruim. Porque cada um tem o prazer de dar continuidade àquilo. Então a gente, estanca. Lembra aquela historinha que o Carlos Eduardo contou aqui, né? Que um foi sendo agressivo com o outro, até com o cachorro, estão lembrados? É assim que a gente faz. Então é nesse momento que a gente precisa ter a coragem de cortar. Então, que a gente seja estação, né? Para fazer parar em nós aquele trem que está andando. Isto é imensamente avaliado, beneficamente avaliado pelo plano espiritual. Mas a gente não consegue, né? Nós não fazemos essas pequenas renúncias. A gente faz aquelas coisas bobas, né? Eu não vou comer doce, né? Mas falar da vida alheia a gente fala, né? Então essas pequenas coisas é que vão construindo em nós a criatura nova. Aquela criatura que vai chegar o momento que não precisa nem vir tomar passe, nem fazer tratamento. Fortalecendo a vontade, disciplinando-se, extirpando de si tudo que é inadequado, em todos os sentidos, hein? Principalmente no sentido do prazer, não? Daquelas coisas que trazem aqueles gozos, não é? Seja em termos do sexo, dos vícios que aí estão, não é? E que as pessoas buscam, dos desregramentos todos. Vamos cortando, vamos modificando a nossa vida, não que com isso a gente deva se cobrir de cinzas. Não precisa cobrir de cinzas como era o hábito dos judeus, né? E nem rasgar as vestes. Não precisa. A gente vai ter uma vida normal. Não é como diz assim, né, do espírita, que o espírita é aquela criatura capaz de ser alegre sem ter um copo de bebida na mão. E é o adequado, não é? A gente precisa beber uma bebida alcoólica para poder ficar alegre? Não, a gente tem aquela alegria que vem de dentro. Aquela alegria sadia. Nós podemos sim frequentar as festas, os mesmos lugares que os outros. Podemos ter uma vida absolutamente normal, mas prestando atenção para não fazer aquelas coisas que nos trazem depressões. Quantas pessoas queixam-se que após uma noite de orgia sexual, de prazeres sem conta, caem na manhã seguinte numa depressão terrível. E nem podia ser de outra forma, não é? Nós temos que ter alegria com as coisas sadias. E aí sim, nós vamos curando, entre aspas, né? Curando a nós mesmos. Nós vamos pondo de lado as enfermidades. Eu disse no começo que todos somos enfermos. Se não fôssemos, não estaríamos aqui no planeta de expiação e provas. Mas quem é que vai promover a nossa cura? Jesus? Dr. Bezerra de Menezes? Os espíritos amigos? Não. Quem vai promover a nossa cura somos nós. E ninguém mais. Ninguém mais. Por quê? Porque nós temos o mérito, a recompensa de tudo que fizermos de bom. Assim como, porque é da lei, nós temos as consequências e o demérito de tudo aquilo que fizermos de mal. É da lei. A cada um será dado de acordo com as próprias obras, disse Jesus. Não foi isso? Se a nossa obra é boa,
nós vamos ter aquilo que a gente busca, onde não está alegria, bem-estar, equilíbrio de espírito, felicidade, serenidade, a nossa vida vai transcorrer em paz, as coisas vão fluir como devem acontecer, como consequência do nosso posicionamento, do nosso esforço, do valor que nós atribuímos a nós mesmos. Mas se a gente não faz nada disso, não adianta nem vir tomar passe. Vocês desculpam, mas a gente trabalha aqui com a verdade. Não adianta ficar num tratamento 6 meses, se a gente não muda 1 milímetro. Os espíritos não fazem milagre. Aliás, a doutrina espírita acabou com os milagres. E quando nós promovemos a cura de nós mesmos, a gente até agradece aos espíritos, mas o mérito é nosso. O mérito é nosso, porque nós fomos nos enquadrando naquilo que deveríamos fazer, na maneira como deveríamos viver. E com isso a gente vai se curando, né? Não gosto muito de usar essa palavra, mas é adequada. A gente vai se curando, a gente vai se equilibrando, a gente vai acerenando, a gente vai enfrentando as dificuldades com aquela serenidade com que devemos enfrentar, na certeza de que a aflição não resolve, a revolta não vai resolver. Nós vamos analisar o problema sem atitudes precipitadas, nós vamos ver qual é o melhor caminho para fazermos a fim de não nos comprometermos mais. Eu me lembro uma ocasião, há muitos anos atrás, eu estava começando na doutrina espírita e teve um acontecimento na minha vida, assim, dos mais terríveis. E eu me mantive assim, não. Eu preciso saber como devo me conduzir neste acontecimento para que eu não me comprometa. Eu quero resolver o problema sim, sem errar. Então, eu me lembro, na época, fui me aconselhar com pessoas de mais idade que me deram o aconselhamento adequado, as diretrizes. E hoje, tantos anos passados, quer dizer, não há nada na minha consciência que me desabone de eu ter posto os pés pelas mãos. Não. Sempre com aquela serenidade com que o problema deveria ser enfrentado. E é assim que nós temos que fazer. Vocês vejam quanto a gente tem que aprender, mas para isso os espíritos nos ajudam. A doutrina está aí, o evangelho de Jesus está aí, mas não vamos encarar o evangelho como aquelas coisas assim inatingíveis, né? Inatingíveis. Ser bom, perdoa o inimigo, esquece o mal, é difícil tudo isso. Mas aquelas pequeninas coisas do dia a dia que vão ocorrendo, a gente vai conseguindo. E aí das pequenas vem as médias, depois as grandes, e quando a gente vê, a gente está absolutamente equilibrado, sereno. Os espíritos obsessores saem nos agradecendo, porque eles se miram nos nossos exemplos. Eles se miram, então eles vêm queixar para nós, para aqueles que estão se transformando, né? Eles vêm queixar, falam assim, poxa vida, não me atende mais. Né? Primeiro eu falava, ele me obedecia, agora não me obedece mais. Por quê? Porque está mudando. Porque está se posicionando da forma adequada, então ele vê que o trabalho dele, o obsessor, já não está encontrando eco. Né? Aí, ou das duas, uma, ou ele se modifica também, ele fala, bom, se ele conseguiu se modificar e ficou de bem, porque eles reconhecem os espíritos elevados, se ele está sendo protegido e amparado pelos espíritos elevados, que o estão aí ajudando, eles podem ajudar a mim também. Então, ou eles se modificam também, ou eles vão embora. Desistem da empreitada, porque não se acham para ela preparados. Então, irmãos, dentro dos preceitos, este livro é essencial. Eu ia comentar uma página, não deu, porque eu falo muito. Mas vejam a riqueza de lições que aqui está nesse pequeno livro, né? O livro não vale nem pelo tamanho, nem pelo preço, nem por nada. Ele vale pelo que contém. Isto aqui é uma joia preciosa, Agenda Cristã. E temos também o Conduta Espírita, não é? Se já nos achamos espíritas, mas este aqui é tão impessoal que até para aqueles que não são espíritas vão encontrar aqui a forma de se conduzir. Porque o Evangelho está em todas as escolas religiosas.
né? E todos temos necessidade dele. Que Jesus nos abençoe, nos auxilie a refletir em tudo isso que a gente teve a oportunidade de colocar e que foi muito pouco diante de tudo que nós temos que aprender, mas que pelo menos a gente deu uma saída, a gente deu um arranque para refletir e tentar a modificação, a transformação que é necessária. Sem ela, não vamos ter a solução dos nossos problemas e nem vamos encontrar aquilo que buscamos em termos de serenidade, de paz, de alegria de viver, de equilíbrio espiritual. Que Jesus nos abençoe.
querido Jesus, ajuda-nos a buscar tua força e viver no clima da fraternidade, do amor, do perdão, da esperança e da paz. Ajuda-nos a melhorar a paisagem do mundo, procedendo como verdadeiros cristãos, compreendendo que cabe a cada um de nós doar sua parcela para que a paisagem do mundo se transforme num cenário de amor. Ajuda-nos a suplicar por aqueles que sofrem, bem como pelos causadores de tanto sofrimento. Ajuda-nos a suavizar nosso coração e nele deixar penetrar as luzes do teu olhar misericordioso e os raios de bondade, justiça e amor que emanam de tuas mãos poderosas. Ajuda-nos a semear em nosso coração a alegria de viver, de servir e de nos renovar a cada dia, a cada hora, a cada instante, sempre que assim seja.